mais um quadro que se chama Minha Dor de Cabeça no PCM. Então vamos ao primeiro, é do Diogo, prazos em atendimentos. Como é que essa dor de cabeça ele não definiu muito o que seriam esses prazos de atendimentos? Então tem duas questões. A primeira, quem sabe, é os prazos para atendimento, para a equipe de manutenção atender a produção. Nisso, então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir essas prioridades de manutenção. Seu atendimento vai ser muito alto, médio ou baixo. A partir desses prazos você consegue melhorar o prazo dos seus atendimentos. Como assim? Chamado, digamos, SS, solicitação de serviço, muito alta. Digamos lá que é 4 horas. Então tem 4 horas para manutenção atender esse chamado. Chamados alto, que não são tão urgentes. Quem sabe pode ter 8 horas, um dia. Média, quem sabe pode ter uma semana, e baixa, e assim por diante. Então, define esses prazos, vai ficar mais fácil você definir a prioridade dos atendimentos. O segundo, eu já repeti em alguma outra pergunta isso daqui, você precisa ter controle das suas manutenções corretivas, das suas atividades no dia a dia. E você tem que controlar isso de alguma forma. Principalmente se você é gestor de manutenção, se você é líder, supervisor, é coordenador. Então, controle isso, independente se for papel e caneta, mas controle essas atividades no dia a dia. Utilize Excel, Trello, o Microsoft Planner, quadro Kanban, essas ferramentas para te ajudar no dia a dia. Se a equipe é grande, que eu digo, pegue alguma pessoa que se destaque na sua equipe e passe para elas atividades suas. Mesmo no caso aqui que são atendimentos, os prazos de atendimentos, passe atividades que não são tão importantes assim, delegue essas atividades para algum membro da sua equipe para te ajudar. E tente sempre revisar diariamente os chamados, os serviços no dia a dia, que nunca vai parar de ter chamados de manutenção coletiva. Então você tem que se organizar no dia a dia. Já se é prazos para atendimento relacionado ao seu prazo, que você tem um prazo para executar o serviço e tem que executar, aí tem várias coisas, depende da empresa, depende da sua equipe, de uma série de fatores que pode ter. Quem sabe sua equipe não tem conhecimento suficiente, precisa melhorar esse conhecimento da equipe para ser mais preciso nos atendimentos. Talvez seus atendimentos estão sendo atendidos atrasados, dependendo da quantidade da equipe, quem sabe compensa você dividir essas equipes para uma equipe se concentrar nos chamados que precisam ser resolvidos imediatos e os outros chamados para outra equipe, chamados que não são tão urgentes assim, para as outras equipes ir atendendo e continuar fazendo a roda funcionar no dia a dia. Também pode ser que nesse intervalo de tempo que você está tendo problemas de atendimentos, como que era antes? Sei lá, 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, assim por diante. Quem sabe a equipe diminuiu, quem sabe os serviços diminuíram, as demandas de serviços aumentaram. Então você tem que analisar isso. Às vezes acha que é o problema que é a equipe, que é a manutenção, mas lá atrás, há 1 ano atrás, digamos, tinha 20 atendimentos por dia. Agora você tem 40 atendimentos por dia e tem a mesma equipe. Ou quem sabe no passado tinha 20 atendimentos, mas você, digamos, tinha 20 pessoas na sua equipe e hoje você tem 10. Então tem essa série de fatores que você precisa analisar para ver por que você não está conseguindo fazer o atendimento no tempo certo. Ou às vezes o serviço de manutenção é difícil mesmo. Tem muitos casos que, por exemplo, você passa, igual aconteceu comigo quando eu era eletricista, às vezes sem brincadeira, passava o dia no equipamento para no final do dia você descobrir que era um fiozinho que estava só com mau contato. Ou em outro caso também que foi mais descuido da equipe e tudo, mas ficaram 1 semana tentando consertar um equipamento lá que não funcionava. E no final, no momento eu estava de férias no dia, depois que eu retornei, eu estava com a cabeça fresca, me chamaram lá para dar uma olhada no equipamento. Basicamente, eu fiquei sentado uma manhã inteira na frente do equipamento, verificando, consultando o manual,
para descobrir que o problema do equipamento já que não estava funcionando era um botãozinho já que alguém apertou e modificou o tempo no IHM do equipamento. Então tem uma série de fatores. Como a pergunta aqui não foi bem específica, então eu só fiz um apanhado geral aqui de alguma forma que pode ajudar você. O outro tema do Júnior, problemas têm que virar solução. É a dor de cabeça dele. Aqui tem dois casos. Talvez tem muitos problemas no dia a dia, muitos chamados coletivos e a equipe não está conseguindo atender, melhorar os indicadores de manutenção, evitar que esses problemas ocorram. Então, sempre vai quebrar equipamento, sempre vai estar supervisor, coordenador de produção, diretor, enfim, da empresa enchendo o saco por causa das quebras. Então, coisas básicas, já que eu mencionei em diversos vídeos meus aqui. Tenha um plano de inspeção bom, faça funcionar uma boa inspeção, verificar os equipamentos, tentar pegar falhas antes que aconteça. O segundo é o planejamento, agendamento de manutenção preventiva, preditiva, faça acontecer, faça funcionar isso. O terceiro é realizar análise de falhas. Muitos dos problemas que acontecem nem sempre são culpa da manutenção, porque o equipamento não passou por manutenção, isso ou aquilo. Pode ter falhas operacionais, pode ter desgaste de peças que compraram de má qualidade nos equipamentos, pode ser algum incidente, pode ser algum problema no processo, enfim, vários problemas. Então, nesses problemas mais graves, faça análise de causa raiz para entender o que está acontecendo. Invista em treinamentos para suas pessoas, não só treinamento técnico para mexer no equipamento. Isso ajuda bastante, com certeza você vai precisar. Quanto mais os técnicos entendem do equipamento, mais rápido vão conseguir consertar e mais fácil vai ser para eles identificar falhas. Mas talvez faça eles entender o que é manutenção corretiva, preventiva, preditiva, faça eles entender a importância disso, a importância do PCM, como funcionam os fluxos de trabalhos e serviços, o serviço que eles estão fazendo, qual é o impacto para a empresa, um atendimento que chega atrasado, um problema que não é consertado, qual é o impacto financeiro para a empresa. Às vezes é fácil consertar equipamento e tal, e ficou um defeitinho, deixa assim, aí o equipamento estraga no meio da produção, tem que voltar a consertar. Só que tente mostrar esse problema em vista do impacto financeiro, mostre se esse equipamento aqui ficar com uma hora sem funcionar, é tantos mil de prejuízo para a empresa. Com esse valor, dá de pagar 10 salários seus. E aí, será que você está fazendo um bom serviço? Está vendo o prejuízo que está acontecendo? Enfim, essas questões assim. Faça uma boa gestão de peças de reposição. Mas essa frase aqui pode ter outro conceito. Problemas têm que virar solução. O mais comum que acontece nas empresas é que, normalmente, a direção da empresa, a coordenação, supervisão e gerência, tanto da empresa, da produção em si, não entendem nada de manutenção. Essa é a pura realidade. Então você tem pessoas dos mais diferentes tipos de empresas e ramos das empresas que normalmente o diretor da empresa não entende nada de manutenção. O que eles entendem de manutenção é que se estragar algum equipamento tem que mandar a manutenção para consertar. Acho que a manutenção é responsável só para, se dá algum defeito no equipamento, mandar a manutenção para consertar. Só que eles não têm ideia de como funciona um setor de manutenção, um setor de PCM. Eles acham que é só estraga, conserta. Mas tem toda a gestão dessas atividades, tem todo o planejamento para paradas de manutenção, para manutenção preventiva, para manutenção preditiva, para manutenção proativa. Tem técnicas de análise térmica, análise de óleo, análise de vibração e uma série de demandas de atividades que são bem técnicas e relacionadas à engenharia, que essas pessoas que estão nesses cargos mais altos não entendem nada disso. Por exemplo, tem que fazer o inversor, tem que fazer o motor do inversor, o inversor chegou um inversor novo, tem que fazer o motor funcionar. Eles acham que é assim, que você só pega o equipamento, já põe em meia hora no motor, aperta um botão e já tudo volta a funcionar. Esquece que tem que fazer essas atividades, que só o fato de você instalar um inversor pode ser pequeno, de pequena potência, você tem que conectar os fios certos, tem que garantir que vai funcionar bem, você tem que fazer toda a programação disso e acha que é assim, que é fácil.
Então, como que você faz isso? Que você muda a ideia dessas pessoas? Primeiramente, tente promover cultura de organização que valorize a manutenção preventiva, que veja que a atividade de manutenção não é só consertar os equipamentos, que tem toda uma parte de gestão, de técnicas, de planejamento e assim por diante. Explicar que as coisas não são bem assim, levar essas pessoas para participar da atividade. Tem alguma atividade mais complexa, chame para ela participar junto, para ela não ver que é bem assim, que é facinho de consertar as coisas, por exemplo, para fazer manutenção preventiva numa subestação, tão rápido assim. Normalmente eles acham que é só desligar a subestação e fazer a manutenção. Não vê que tem que ter o procedimento, que tem que fazer, por exemplo, o DTS, alguma conversa sobre segurança com a equipe no início, que antes de desligar a chave tem que desligar as cargas dos equipamentos, para aí assim abrir, vestir os equipamentos, os EPIs, desligar, para daí então desligar o disjuntor da subestação, abrir a chave seccionadora, sinalizar, testar a ausência de tensão, para daí começar a executar as atividades, as medições, os serviços, e depois vai acabar essa atividade, tem que fazer tudo o inverso, tem que recolher todas as pessoas, equipes, conferir que todo mundo saiu do local, para fechar a chave, verificar se está tudo certo, abrir, aí sim, fechar a chave de disjuntor e testar todos os equipamentos. As pessoas não têm noção. Isso às vezes ajuda você fazendo uma boa programação de manutenção preventiva, você detalhando todas as atividades que tem que fazer e passa para a gestão. A gente vai fazer manutenção numa subestação ou no equipamento e tal, e todas essas atividades tem. Aí sai da cabeça dessas pessoas que a manutenção é fácil, que é só abrir a chave, só desligar o motor do equipamento e não sei, começar a fazer a manutenção. Então, você também pode demonstrar os prejuízos financeiros de fazer uma boa manutenção que pode estar acontecendo. Muitas pessoas que estão na alta gestão da empresa são responsáveis pelas finanças. Querendo ou não, o que faz uma empresa sobreviver é gerar lucro. Empresas que não geram lucro morrem. Então, com certeza essas pessoas da alto escalão estão preocupadas financeiramente. Então, você pode começar a demonstrar os impactos financeiros de não fazer uma boa manutenção. Às vezes a pessoa não quer gastar tanto em equipamento para fazer uma boa manutenção, melhorar, que custa muito, mas você mostra o prejuízo desse equipamento se ficar 1 hora, por exemplo, sem funcionar. Dependendo do ramo da atividade da empresa, 1 hora com o equipamento parado pode causar prejuízo, quem sabe, beirando a 1 milhão ou mais. Então mostra esses prejuízos financeiros. Em alguns casos, pode fazer igual eu fiz para uma pessoa. É fácil, eu só põe equipamento para funcionar e tal. Aí eu trouxe o manual de equipamento, ó. Aqui, ó. São 200 páginas. Se você me dizer como que eu consigo ler essas 200 páginas em 10 minutos, então, se me explicar como que pode fazer isso, ler essas 200 páginas em 10 minutos, então, quem sabe eu posso ensinar o meu técnico como fazer isso para conseguir consertar o equipamento, fazer a instalação dos equipamentos em 10 minutos. Entendeu? Às vezes a pessoa não tem noção do quanto é complexo fazer alguma atividade de manutenção. Às vezes chega um equipamento para fazer o conserto, fazer a instalação, acha que é fácil assim, o cara só vai bater o olho assim, no equipamento, essa pecinha está queimada e substituir. Mas pense na quantidade de testes que você tem que fazer, às vezes no equipamento, para conseguir achar o problema. Pense uma simples placa eletrônica. Tem 300 circuitos eletrônicos, 300 resistência, tira, estoure, enfim, um monte de componentes eletrônicos. Você tem que testar um por um para conseguir achar o que está com problema, às vezes, que não é visível. Então, mostre a dificuldade para essas pessoas, ou dificuldade que é para fazer o serviço, mesmo que pareça ser simples. E a dor de cabeça do Danilo é a manutenção coletiva. Aqui também essa pessoa especificou bem o que é, qual essa dor de cabeça, manutenção coletiva, mais o que. Então, vou fazer só um apanhado geral aqui para você. Se o problema, quem sabe, a manutenção coletiva, não sei, talvez é desorganizada, tem muito atendimento, não consegue controlar. Então, o que eu sempre menciono em alguns vídeos meus. A manutenção coletiva não é planejada, mas não significa que deve ser desorganizada. Então, você cria solicitações de serviço, se não tem um sistema, cria uma ficha manual, define as prioridades de atendimento dos
dos chamados, quando que o chamado tem que ser atendido na hora, quando que pode ser feito 4 horas depois, um dia depois, uma semana depois. Defina o caminho, quem vai poder fazer solicitação de serviço, quem vai receber solicitação de serviço e criar OS e enviar para os técnicos. Faça o registro dessas atividades. Quanto mais registro de manutenção corretiva você tiver, mais problemas você vai conseguir identificar e conseguir melhorar suas inspeções, suas manutenções preventivas. Faça o tratamento da causa raiz para problemas mais graves e tenha uma boa base de dados dessas manutenções preventivas e crie indicadores de manutenção. Então, um exemplo só de uma manutenção corretiva bem organizada com uma boa base de dados. Temos aqui, aqui nesse caso aqui um exemplo, todas as solicitações são arquivadas, são feitas solicitações de serviços arquivadas, analisadas. Então temos aqui no decorrer dos meses a quantidade de atendimentos. Aqui tem no segundo aqui tem a divisão aqui, do setor executante, então eu consigo ver onde que está acontecendo mais problemas. No caso aqui, a elétrica, onde mais acontece problemas. Então eu já sei que nesse caso aqui eu tenho que dar mais atenção para os chamados elétricos que estão demandando muito da elétrica e o que está acontecendo. Temos aqui das solicitações qual que é a corretiva emergencial, qual que é a corretiva planejada. E temos aqui o mais importante, nesse próximo slide aqui. Aqui está mapeada todos os principais problemas que acontecem. Então, eu sei que 15% dos problemas que estão ocorrendo são em conjuntos moto-bomba. 13% são em bombas submersíveis. 11% em inversores de frequência e assim por diante. Então só com esse levantamento aqui eu consigo pegar esses problemas emergenciais que estão acontecendo e dar mais atenção, quem sabe melhorar a preventiva desses conjuntos moto-bombas, fazer uma manutenção preventiva melhor nos inversores, quem sabe que é o painel elétrico 8%, quem sabe eu posso melhorar ou implementar termografia nesses equipamentos aqui para evitar que esses problemas emergenciais aconteçam. Enfim, como não foi bem específico, então só fiz um apanhado geral aqui para você conseguir sistematizar uma boa manutenção corretiva para, de alguma forma, os problemas ajudarem você a melhorar suas inspeções, melhorar suas manutenções preventivas.